Oi, turma! Mais um episódio por aqui. Eu tô arrumando a casa, pendurando roupa e a gente vai conversar sobre Bauman. Sejam muito bem-vindos, se acomodem. Para quem não é aqui do podcast e chegou por algum motivo pelo título da obra do Bauman, é o seguinte: aqui a gente faz as coisas para dar risada, conversa, volta. É um podcast que, na verdade, é como se fosse um áudio longo no WhatsApp. Isso aqui definitivamente não é uma aula. Eu sou professora de literatura, mas isso aqui não é uma aula. Eu dou aula em outros ambientes. E aqui é mais pra gente conversar, trocar ideias, errar, dar risada, falar besteira. E aí, essa semana nós conversamos lá nos stories e no Reels que eu soltei sobre a modernidade líquida, de um vídeo até um tanto quanto antigo meu. Eu pensei, nossa, enquanto eu arrumo aqui, vamos conversar sobre isso, porque é o seguinte: para quem não conhece Modernidade Líquida, é uma obra que de início me pareceu uma coisa muito canonizada, né? Nossa, vai ser muito complexo, não vou entender, muito difícil. Bauman, né? E as pessoas citam isso com a boca cheia mesmo. Que isso, menina? Coisa mais simples que essa é 2 mais 2. E aí eu fui pegar para ler o livro e falei, não acredito. Olha só que legal. É a página 33 da minha edição da editora Zahara. Eu não sei se foi meu pai que trouxe para mim ou se eu que trouxe da última vez que vim para cá. O que está errado com a sociedade em que vivemos, disse Cornelius Castoriadis, não sei se estou pronunciando certo, é que ela deixou de se questionar. Ou seja, o que há de errado com a sociedade em que vivemos é que ela deixou de se questionar. É um tipo de sociedade que não mais reconhece qualquer alternativa para si mesma, portanto sente-se absolvida do dever de examinar, demonstrar, justificar e que dirá provar a validade de suas suposições tácitas e declaradas. Isso não significa, entretanto, que a nossa sociedade tenha suprimido ou venha suprimir o pensamento crítico como um tal. Ela não deixou seus membros reticentes e menos ainda temerosos em que lhe dá voz, ao contrário. A nossa sociedade, uma sociedade de, entre aspas, indivíduos livres, fez da crítica da realidade, da insatisfação com o que aí está e da expressão dessa insatisfação uma parte inevitável e obrigatória dos afazeres da vida de cada um dos seus membros. Estamos raramente satisfeitos com os seus resultados e sempre prontos para corrigi-los. Gente, tem infinitas marcações nesse meu livro. Ele tá no português do Brasil. E, assim, eu não sei por onde começar. Primeiro, o meu interesse nisso aqui veio por conta da nossa leitura de Utopia, Thomas More. A gente está tendo oficina e estamos falando muito de Bauman e Foucault, Guy Debord e Marc Augé, falando sobre a transitoriedade, sobre a modernidade, sobre a nossa falta de identidade, a nossa inquietude, a forma como a gente tá chato. Ai, vocês não acham? Porque assim, ter 20 e poucos anos não tá mais legal, não é mais aquela coisa assim, vibes que era nos anos 80, eu acho. Eu não tô falando de maneira saudosista, não, ou que nos anos 80 não havia problemas. Mas eu acho que a nossa geração volátil e nessa liquidez que o Bauman propõe aqui, acaba sendo uma geração de pessoas infelizes pela própria produção do que nós fazemos com a liberdade que nós temos. Então, assim, eu sinto que hoje eu consigo ser um ser humano livre, mas eu não consigo aproveitar essa liberdade que me foi imposta. Não, eu não tô falando também em sentidos políticos, econômicos, não, tá? Eu tô falando, assim, as nossas relações, gente. Tô falando de amiga, de um namorado, de um negócio, tá? Com licença. Que chega às vezes um pessoal aleatório aqui no podcast. E, bom, se você quer. Vou reforçar. Se você quer ter uma aula sobre economia, política, ética, sociologia, antropologia, a gente vai ter em outros ambientes. Aqui eu tô falando das nossas relações líquidas mesmo. Então, aquela liberdade que a gente tem de, não sei, ter mais amigas, de viver relacionamentos de formas múltiplas e etc, né? Eu acho que nesse ponto a gente começou a ser líquido mesmo. Eu até tava vendo um trabalho, acho que foi
Ontem foi domingo, então foi ontem. Tava lendo um trabalho eu não lembro agora o nome da pesquisa, mas era da Universidade Nova de Lisboa. E a guria era uma menina. Ela tava falando sobre nós não estarmos mais na modernidade líquida do Bauman, que a gente até passou isso, nós estamos na era do gasoso. Então, antes de começar tudo, vou só conceituar aqui pra gente estabelecer um vínculo e um padrão de diálogo, que é o que é modernidade líquida? Primeiro, acreditava-se que nós tínhamos uma certa forma no jeito em que a gente se comunicava, no jeito em que a gente articulava a vida. Então, essa forma, vamos dizer assim, era fixa. Qual que era o sonho? Sei lá, para pelo menos umas 2 gerações atrás, era aquele sonho americano, muito bem fechado, né? De a casa perfeita, filhos, marido, 2 cachorros e não sei o quê. Ou 2 filhos e um cachorro, né? Eu nem lembro mais como é que era esse negócio. Mas a gente tinha um modelo pronto também em questões de trabalho. Então, bom, eu estudo, eu entro numa empresa e eu trabalho todos os dias, 8 horas por dia. E aí veio, então, todas as revoluções e todas as outras questões na vida do homem moderno. E o Bauman vai discutindo isso, assim, claro que não dessa forma, porque eu tô falando de uma maneira bem burra, mas ele acaba trazendo para nós o conceito da liquidez. E essa liquidez, para ele, tá atrelada, pela minha leitura, assim, a um ver muito cru, a uma certa falta de fixação, mas não é no sentido de nós estarmos submissos a esses modelos. Pelo que eu entendi, é que agora o ser humano também, e aí eu já vou encaixar aqui algumas pesquisas da psicanálise, a gente fez uma leitura de tempos modernos da Sandra Adler, então foi muito legal assim, trabalhar com os alunos, e aí sim foi um ambiente acadêmico, mas a gente começou a caminhar junto com a internet agora, no modelo assim, eu não gosto da palavra dopamina, mas a gente começou a trabalhar meio que viciados apenas no nosso prazer. Então, assim, beleza, antes nós não tínhamos nenhuma alegria na vida, como éramos infelizes. Agora que nós temos a liberdade, entre aspas, somos muito felizes e vamos viver tudo e não vamos mais ser tristes e a vida é bela. Mares e lagoas e rios. Mas se a gente parar pra pensar juntos, assim, é por isso que eu tô fazendo esse podcast, mas também pra minha cabeça aqui, porque eu fiquei pensando assim, será que nós estamos livres na forma como a gente vê realmente a vida? Porque, por exemplo, é muito fácil hoje em dia, é muito comum hoje em dia nós nos desvincularmos das pessoas. E eu não tô sujeita a estar ao contrário desse padrão, não. Porque, pra mim, a não ser no campo do trabalho, que eu realmente permaneço muito tempo fazendo as mesmas coisas, ou nas mesmas empresas, as mesmas lógicas, né? Pra mim é muito difícil hoje em dia também não ter um certo medo do outro. E aí eu acho que a liquidez se encaixa nessa questão da vida, tá? Para nós, na modernidade, não há o peso mais de, por exemplo, interromper uma amizade de 10 anos, interromper uma relação de não sei quantos anos. Quer dizer, existe o peso, lógico, sentimental, emocional, mas a gente já caminhou, eu acho, que para uma normalização, inclusive desse sofrimento, né? E eu vou sempre atrelar isso à área romântica, né? Muito se fala sobre términos de relacionamento, términos de casamentos, e como isso é triste, estou sofrendo, mas pouco se fala disso no nosso dia a dia, nas amizades, nas consequências, na troca. Eu acho que nós fomos nos tornando líquidos também por algumas questões atreladas um pouco à antropologia, por exemplo. Olha, isso aqui é uma doideira. Gente, não leva nada do que eu tô falando aqui a sério. Porque a minha cabeça ela não tá muito boa hoje. Eu passei o dia inteiro falando o Marc Augé, o Foucault. Então eu não sou uma boa pessoa agora pra estar fazendo análises, tá? Fonte vozes da minha cabeça mesmo. Porque depois eu quero até atrelar isso tudo àquela série Sereias da Netflix que eu assisti também essa semana. Então é o seguinte,
Eu estava pensando hoje e nos últimos tempos que talvez nós estamos caminhando assim nesse plano das relações um pouco atrelados a uma lógica avessa. Então, assim, a sensação que eu tenho no mundo líquido não é só que as relações são líquidas, mas a nossa forma de enxergá-las passou a ser tão líquida que nós já não nos ancoramos em mais nada. E aí, pensando no plano da antropologia, e agora eu falo de lugares e eu falo de regiões, o homem antigamente, ele habitava num espaço, topologicamente falando, e esse espaço, essa terra era dele. Depois, com o passar do tempo, a gente viu agora no Utopia, né, o Thomas More faz uma grande crítica a isso, principalmente ali, Inglaterra, 1516, tá? Não vamos interpretar tão atual, mas eu acho que é atual. O que estava acontecendo? A propriedade privada estava começando a existir, assim, sendo cercada. Então, basicamente, a gente começou a criar áreas para nós. E aí, dentro dessas áreas, olha que viagem, dentro dessas áreas, a gente arranjou um jeito de também se subdividir, mas é num tom e no termo, na língua portuguesa, de individualidade que eu quero chegar. Então, assim, o ser humano tinha e tem um desenvolvimento maior, eu vou dizer maior em termos homéricos, tá? Mas não é tão útil assim e prático, mas a vida em comunidade ela é muito importante. E socialmente a gente foi se desenvolvendo a partir dessas instituições, da política, da economia, agora sim, enfim, de várias outras coisas, para uma vida mais individualista e por uma lógica cercada disso. Aí, eu acho também que era meio que óbvio que a gente chegasse num ponto de liquidez, assim. Era óbvio que a gente ia ser meio que fluidos na nossa forma de ser e estar no mundo. Só que os resultados que eu vejo disso, eles não são tão positivos, né? Nós vivemos numa era de muita carência, de muitos problemas psicológicos, e atrelados, e o que eu quero dizer é atrelados a essa questão da fluidez das nossas relações. Eu acho que a gente, em algum ponto, assim, se perdeu um pouco no personagem, sabe? Nos encontros da vida. Eu gosto do Bauman porque ele fala disso de uma forma muito melhor do que eu, e pronto, eu acho que a teoria dele até pode se ligar muito com o Ifutuan no livro Topofilia, mas no Espaço-Lugar é dele? Ou é do Sennett? Não, o Sennett é Building Duty. Eu já não sei mais quem que fala o que, gente. Eu tô com a cabeça lotada. Mas tem aqui no Bauman um trecho que tá dividido aqui na minha edição. A sedutora leveza do ser. O tempo instantâneo e sem substância do mundo software é também um tempo sem consequências. A instantaneidade significa a realização imediata, no ato, mas também a exaustão, o desaparecimento do interesse, ponto. Era aí que eu queria falar. Meu, a galera tá muito desinteressada, vocês não acham, não? Não é possível que isso está acontecendo só comigo. Não é uma experiência exclusiva em sala de aula. Eu tenho uma sorte que os meus meninos, eu falo de boca cheia. Os meus alunos são interessados, inteligentes. Tem a meia dúzia que acaba, assim, destoando. Não. Você vai falar pra mim, Bruna, mas não é possível que não sei o que você é isso, você é aquilo. Gente, eu tenho uma sorte, eu dei uma sorte esse ano, que eu tô até medo de falar. Vai que estraga, eu vou falar nada, bate na madeira. Enfim, eu acho que a galera tá realmente vivendo um pouco mais desinteressada pela vida, mas eu acho que é pela falta do brilho. A gente também tá acostumado agora a ver coisas tão grandiosas, a vida do outro, né? Uau, olha o jardim, a casa do fulano, olha o celular novo que lançou, a viagem, a felicidade, ela vem, claro que ela vem, mas é depois da formatura, é depois do casamento, é depois do filho, é sempre depois, porque agora, pra que ia vir agora? Né? Porque agora eu não tô pronto.
essa sensação de não estarmos aqui, de não estar bom o suficiente o tempo todo. E como que não é bom o suficiente? Como que a gente vai viver, então, esperando por alguma coisa lá na frente, sabe? Isso para mim é muito importante também na leitura da Agostina Bessa Luiz. Saiu um episódio aqui falando sobre ela, já, e aí ali eu estava séria, ali nós não estávamos tique-tique-tique fazendo fofocas, ali eu realmente estava conversando com vocês. Por quê? Eu acho que esse acesso instantâneo que a gente começou a colocar na vida, tanto pelas redes sociais, quanto pela nossa forma de agora ser e estar no mundo, fez com que a gente se dissipasse um pouco na vida. Então, a gente quer, de alguma forma, que nas nossas relações as coisas sejam instantâneas. Vem guardar banana comigo. Por isso que tá tendo esses barulhos aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a gente também parece que parou de estar pronto para as coisas. É muito dual. Eu fico muito chocada como a galera parou de arriscar também, né? E eu não tô falando de altos riscos não. Mas às vezes as pessoas perguntam coisas e param a vida por questões que poderiam ser facilmente resolvidas. Saiu um episódio aqui em que eu falei sobre isso, né? Que eu criei ficcionalmente uma bicicletaria e nós falamos que nessa bicicletaria nova na cidade, as pessoas pararam de entrar nela. E essa é literalmente a sensação que eu tenho, de que as pessoas não entram mais nos lugares novos em que abrem, nos comércios, porque elas esperam primeiramente ver na internet que esses lugares são bons, ou alguém recomendando esses lugares, sabe? O que pra gente antes era muito normal, assim, estou aqui em casa precisando de uma cadeira. Vou ali comprar uma cadeira. Agora pra gente, na verdade, peraí, eu vou ver qual cadeira que a fulana tem, que eu sigo, o que o ciclano faz com a cadeira dele, lá na casa dele. E a cadeira de não sei quem é sempre do outro, é sempre o outro. E isso me deixa um pouco agoniada, porque às vezes eu me vejo também nesses ciclos, e às vezes eu me vejo precisando de coisas que eu não preciso, porque eu estou ali naquele universo da internet. Então, eu acho que essas leituras, elas são muito importantes pra gente meio que tá tomando um certo antídoto pra tudo isso e pra nossa forma de ver a vida, porque de repente, assim, as pessoas à nossa volta param de ter graça. E aí, de repente, a nossa vida para de ter graça. Porque hoje em dia, escolher ser dentista é escolher não ser professora, médica, engenheira, farmacêutica, psicóloga, artesã e etc. Não é mais só o peso de escolher ser a dentista. Percebe? Isso, pra mim, eu acho que é o maior resumo da modernidade líquida. Eu não sei se vocês já leram o livro ou se vocês tentam ler. Eu recebi alguns comentários sobre ele agora à noite, falando sobre ele nos stories, que era assim, eu achei muito repetitivo algumas partes. Porque, veja, em alguns momentos aqui, o Bauman não vai usar as próprias palavras, ele vai citar uma série de gente legal, uma turminha do barulho, e muitas das vezes ele vai retomar os pontos com que essas pessoas falam da sociedade. E aí, gente, pensa, se tu tá numa roda de amigos seus, todo mundo tá ouvindo uma mesma conversa, pensa só, se cada um chegar em casa e comentar o que ouviu, vai ser do seu ponto de vista dentro da casa dos outros. Então, assim, não, pera. Vai ser do ponto de vista dele, lá na casa dele, sobre a conversa. Então é basicamente isso que ele faz, assim. É como se tivesse todo mundo sentado, assim, numa roda, conversando, e depois cada um fosse dar a sua contribuição pro mesmo diálogo. Então algumas coisas vão ficar repetitivas, mas eu não acho que é ao ponto da galera tá enjoando, né, amores? Porque vocês ficam vendo a mesma trend de 40 minutos no TikTok, que eu sei, meus queridos. Então, eu acho que aqui é uma coisa mais dinâmica, mas acaba falando sobre modernidade, e aí também tem um problema, né?
definir modernidade, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau, ainda mais o que o Marc Augé faz no Une Tecnologia de Soar, que é incrível, ele vai falar sobre idade, ele fala sobre o tempo, sobre a velhice, sobre uma... é muito, muito bom esse livro. O Marc Augé é o meu probleminha dos últimos tempos, ele é o homem do... ele é o homem da vez, gente, eu sempre tenho, né, uns casos por aí, mas essas questões, assim, levantadas pra gente no que cerne idade, no que cerne vida, no que cerne uma certa experiência de mundo, uma visão de mundo, constrói um repertório diferente. Então você começa a pensar, peraí, esses padrões aqui meus estão muito iguais e repetitivos por algum motivo. Porque de verdade, assim, de repente as tarefas que a gente mais amava perdem a graça. De repente as coisas que a gente mais amava, as pessoas que a gente mais amava conviver e fazer as coisas e sair e viver, e os pequenos detalhes e pequenos prazeres perdem o brilho, perde tudo. Porque a gente entra no tempo que corre, sabe? Vocês já viram quando as crianças aprendem a falar? Bem, elas estão muito pequenininhas ainda e mesmo já sabendo falar, elas demoram um tempo pra... Como é que eu explico isso? Mas elas demoram um tempo pra raciocinar, então às vezes você fala assim pra ela: como é que se diz Bruna? E aí ela te olha assim de canto de olho, demora um tempo e fala Bruna. Mas nesse tempo que ela demorou, 500 pessoas foram em volta da criança, da coitada criança, perturbar a vida dela, falando: ai, fala, Bruna, vai, fala, responde. As pessoas não dão tempo para as outras pensarem. As crianças estão fazendo pela primeira vez milhares de ligações neurais. Me irrita profundamente quando um ser humano pega e fica acelerando criança para fazer as coisas e para falar as coisas. E assim, eu ainda posso fazer piada, né? Que eu falo assim, no tempo dela, hein? Pedagogia, porque eu sou pedagoga e aí eu faço umas brincadeiras assim. Mas eu sei que, infelizmente, várias outras crianças, a não ser as filhas das minhas amigas, sofrem dessa pressão. Mas assim, gente, isso se vai na vida adulta. Na vida adulta, a gente também parou de ter aquele tempo de processamento. A gente fica com aquela velocidade intrínseca da vida, então a gente passa isso para todas as áreas. Então, antes dos 30, eu preciso ter casado, ter filho, feito o pós-doc, construído a casa e sucesso no trabalho, falar 10 idiomas e não sei. É muito chato essa vida, para pra pensar. Imagina, o que você vai fazer com 31? Morreu, acabou. Terra por cima, horizontal. Hein, bicho? A pessoa é meio doido da cabeça, né, não? Eu falando isso, eu sendo completamente doida também, né? Mas... É que de verdade, eu acho que tem algumas coisas que se aceleram de uma forma que a gente acaba ficando desgostosos com a vida mesmo. Sabe? Uma coisa bem... não sei... bem ontológica. E eu vejo que isso vai em massa pra alma, né? Eu acho que é muito perigoso chegar num momento da vida em que nada mais tem graça, nada mais tem o prazer de fazer aquilo como a gente tinha nas primeiras vezes, sabe? Uma coisa até meio infantil, uma coisa meio adolescente, de, sei lá, gostar de se arrumar ou qualquer outra coisa, assim, ver alguém, se empolgar pelas pequenas coisas da vida. Porque eu vou ter que usar o Guy Debord para falar da sociedade do espetáculo para explicar isso, mas na sociedade do espetáculo que a gente vê tantas imagens e faz tantas coisas, eu sinto que é só pro momento uau que se vive agora. Então, é para a noite de gala,
Mas antes da noite de gala, teve o café da manhã, teve o exercício físico, teve a leitura, teve a família, teve a vida, teve os amigos, teve você, sabe? E aí parece que se vive só por aquele mínimo instante, para aquele mínimo momento. E eu não sei se tá tudo bem, ou se isso também é uma forma da gente desperdiçar a vida, sabe? Porque é o que eu tava falando no início. A galera fala tanto pra mim assim, ai, aproveita os 20 e poucos, você só fica enfiada em biblioteca velha, lendo livro velho. Mas assim, eu vou fazer o quê se eu gosto de fazer isso? Se eu gostasse de fazer outra coisa, eu faria outra coisa. Essa ideia que a gente tem de curtir a vida, com estar atrelada sempre a um modelo pronto também é extremamente desconfortante. Porque pra curtir a vida, tu tem que estar bêbada, tu tem que estar, eu não sei, festas e tal. E peraí, isso é muito legal, mas as pessoas se divertem, as pessoas são diferentes, percebe? Eu acho que esse é o ponto. E aí eu acho que também, quando o Bauman vai falar sobre a modernidade líquida, ele primeiro fala sobre a fixação das coisas, né? Como a sociedade era fixa antes. Eu entendo esse padrão e eu super concordo, tóxico, péssimo, mas no que a gente crê ser livre, também existe nessa modernidade líquida, que é a crítica dele, uma espécie de padronização da vida. É assim, é como se a gente conseguisse olhar para todos os lados e ver que todos os lados, de alguma forma, nos aprisionam, sabe? E isso me deixou um pouco incomodada, assim, nos últimos tempos, pensando na minha vida, pensando no porquê que eu faço as coisas que eu faço, e principalmente o porquê que eu tenho... Eu vou começar a lavar a louça. Por que eu tenho as relações que eu tenho, sabe? Às vezes... eu sou muito ajuizada, agora amigas, né? Já deu quantos minutos? 27, só tá a galera mais aqui. Os chatos já desistiram, amém. Pra minha turma agora, não é nem no sentido amoroso da coisa, porque eu não sou uma pessoa que aceita coisas ruins, assim, nessa área amorosa, mas... Porém, nas minhas relações que envolvem amizades, parcerias, né? Eu parei para pensar muito nisso, assim, que talvez as pessoas com as quais eu me aproxime não sejam pessoas das quais realmente eu me aproximaria se eu não estivesse me aproximando delas pela falta, percebe? Esse tipo de relação na modernidade líquida também é uma coisa muito comum, porque você tá sempre tão, como eu posso explicar, envolvida ali no que falta, no que precisa, que você fica sem critérios. Eu acho que esse é o grande perigo dessa modernidade, da forma como os relacionamentos têm sido feitos, montados e moldados, porque nós definitivamente criamos um jeito de estarmos tão sozinhos que se perde a noção e a base de como são vínculos saudáveis e reais. Então, isso aí, pronto, cai pra mim naqueles aplicativos de namoro. Tem um livro da Joana Bertolo. Nossa, gente, a Joana Bertolo, não sei o que acontece ali. Como que é possível, né? Umas pessoas com tanto cérebro, outras com tão pouco. Porque, olha, eu não sei se eu tenho o mesmo QI. Porque aquela mulher, ela é assim... Eu não tenho a mesma capacidade de raciocínio, lógico. O livro Augusta B dela é simplesmente uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. É um livrinho bem curtinho. Eu não sei se tem a edição no Brasil, mas é escrito em português de Portugal, claro. E reconta, basicamente, a história da Augustina Bessa Luiz mesmo. Vida real, né? Que a autora, lá em 1900 e quantos, colocou um anúncio no jornal assim, procura um homem
pra conversar, procuro corresponder com um homem, assuntos sérios. Não, não era assim, era uma manchete. Ela colocou num jornal, assim, uma nota num jornal que é muito curta, assim, falando que queria conversar com alguém, conhecer um rapaz. E ela conheceu, então, o então marido dela, e ficaram casados por mais de 70 anos. Sim, 70 anos, você ouviu certo. Mais de 70 anos, tiveram a Mônica Baldac, enfim. E a Joana Berto reconta essa história através da vida de duas jovens, que é a Augustina e a... É Raquel? Eu acho que é Raquel. Já faz tempo que eu li, hein? Foi ano passado. E nesse livro você vê como uma das amigas usa e abusa dos aplicativos de relacionamento, e você entra nas camadas de carência que essa personagem tem, que é a Augusta, não a Augustina, porque é uma releitura, né, uma brincadeira, ela faz uma metáfora ali com o nome. E até que chega um momento lá, bom, passa tudo ali com as duas, com a amizade das duas, chega um momento que elas decidem, então, publicar uma nota no jornal, tipo, a moda antiga, como a autora Agustina Bessa Luiz. É muito interessante as descobertas que elas vão ter pra entender como é que funciona um jornal hoje em dia, se isso é possível, se não é, até que, enfim, tem todo o fim da história, não vou contar caso alguém não tenha lido. Mas eu acho interessante essa questão da gente analisar a forma como nós nos relacionamos sempre pelo virtual, nunca pelo físico mais. Isso tá cada vez mais real e isso eu acho que entra nessas novas pesquisas que até ultrapassam a modernidade líquida e vão para modernidade gasosa. Não que eu esteja tentando, de alguma forma, definir o que é o ser e estar agora. Eu tenho pavor dessas discussões, assim, o que é modernidade? O que é supermodernidade? Ai, gente, vamos ficar aqui até 2050 tentando brigar por isso. Tem muito autor, tem muita referência teórica sobre o assunto. Eu realmente já sei que é uma briga perdida, eu nunca vou conseguir definir. Mas pra mim, então, seria estarmos vivos aqui agora, fazendo as coisas que fazemos, da forma como fazemos, e enfim. É por isso que eu gosto de relacionar filosofia, antropologia, mas também a literatura, porque eu acho que é o palco mesmo pra gente observar as nossas relações. Então, essas meninas, esses rapazes que a gente vê dentro de livros contemporâneos, e aí eu poderia citar aqui, né, vários autores contemporâneos. Posso fazer um episódio só sobre autoria feminina contemporânea, porque eu acho que é importante a gente ler pessoas vivas. Não sou aquela professora de literatura que vai falar, só leio clássicos. E até porque eu acho que há livros que já nascem clássicos. Então eu acho que hoje em dia já temos muitos clássicos vindo por aí. Muitos autores já extremamente clássicos mesmo, no que cerne a exposição da linguagem também, não é nem só a história, mas a forma como analisa a sociedade e representa essa sociedade. Para mim, possivelmente já estamos falando de vários clássicos. Mas eu sei que tem muita gente que tem um certo problema em ler pessoas vivas, né? Esse definitivamente não é um problema da minha casa. Aqui nós lemos muita gente viva, porque eles estão falando pra gente sobre o nosso tempo. Eu acho que é até uma forma de amor. Ler autores vivos, de autocuidado pra mim. Skincare? Não. Ler autores vivos. Eu acho que isso é uma forma de skincare, de autocuidado. Bom, turma, terminei de lavar minha louça, lavar as coisas aqui, vou tomar o meu banhinho e depois eu volto pra gravar mais um episódio pra vocês. Um beijinho, obrigada pela companhia e já comenta aqui quais outros livros vocês querem bater papo e tudo que vocês souberem ou precisarem desabafar sobre modernidade líquida.